Embora não tenha entrado ninguém ainda na sala, eu vou começar dizendo que hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, porque algumas pessoas entram antes do vídeo ao vivo começar e acham que estão assistindo do dia, quando na verdade estão vendo ainda o do dia anterior. Então, se é o seu caso, vamos ficar atentos aí. Bom dia, Flavinha. Bom dia, pessoal. Olinda, bom dia. Bom dia, Val. Bom dia. O que Dora ficou refletindo hoje, né? Vamos esperar a Fabinho chegar aí pra gente refletir. Ontem eu fiquei pensando o que a Dora dessa quarentena diria pra Dora lá de dezembro, né? O que será? O que será que a Dora, que a Olinda, que a Flávia, que a Val de hoje diria para aquela de 3, 4 meses atrás? Então, Flavinha, eu não sei se tá frio aqui. Eu acho que não sei nem se tá tão frio, mas eu acordei com frio. E aí eu já coloquei uma blusinha. Eu também não vou vir aqui de pijama, né? Porque normalmente eu fico igual o pessoal que trabalha no jornal, sabe? Que, que a metade de baixo é pijama. A metade de cima é um pouquinho mais arrumadinho, que é pra aparecer aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos esperar aí o Fabinho chegar. Ah, não, Val. Tô nada, menina. Tá difícil pra pagar a conta de luz sem trabalhar. Como que eu vou estar no ar-condicionado? De jeito nenhum. Tô não. Bom dia, Déia, querida. Bom dia. Pois é, eu acho que eu devo estar. Será que eu tô com febre, gente? Tá todo mundo falando que tá calor? Não tô nem com o ventilador ligado, gente. E tô com essa blusa aqui. E aí, Fabinho Sardinha chegou. Se eu sentir calor no meio do estudo, eu vou sair pra tirar, então. Já tô até preocupada de ter botado essa blusa. Deixa eu botar aqui o Fabinho. Peraí. E ainda tomando coisa quente, que deixa a gente mais calorento, né? Mas não tô sentindo calor agora, não. Cadê Fabinho? Que eu já pus aí. Bom dia, Bom dia. Fabinho. Tá travando um cadinho aí você. E Será que é só tu pra estava mim que o gravado Fabinho tá aqui, eu travando? não ouvi o que Ou pro- você perguntou. Deixa eu Não tirar a consigo minha te ouvir, conexão meu aqui. amigo. Tá embaçada demais a imagem e travando bem. Não sei se é só comigo, se mais alguém tá sentindo travar. Alguém tá sentindo o Fabinho travar aí? Só eu? Vamos esperar o feedback do pessoal. É a minha internet, espera aí que eu estou resolvendo aqui. Não, sem problema.
Eu aprendi agora, antes de entrar, clicar num site chamado Fast, que aí ele me diz se eu preciso reiniciar o roteador ou não. Quem me ensinou isso foi o pessoal lá do Lar Francisco de Assis, para ligar no Fast antes de botar a live. Acho que ele deve estar reiniciando o roteador dele. Para mim ainda não está aparecendo, não. Acho que agora vai voltar, hein? Problemas técnicos. Bom dia, Ovênio. Bom dia. Bom dia a todos que estão chegando aí. Estamos só resolvendo uns probleminhas técnicos. Bom dia. Peraí que ainda não tô... Agora ficou tranquilo. Limpinha a imagem. Oi? Ah, então tá ótimo. Tá me ouvindo? Vocês Agora estão ouvindo? Agora estou sim. Ah, beleza. Isso. E aí, Fabinho, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Se apresente aí para o Acordando pessoal que cedo. não te conhece. Quem é o Fábio Sardinha? Então, bom dia. Eu sou Fábio Sardinha. Já estou na Sesc há acho que uns 5 anos. Acho que desde que eu vim para cá, para Rio das Ostras, foi a primeira casa que eu escolhi para ficar. E entre indas e vindas, estou lá. Aí hoje eu estou coordenando o grupo de iniciação, de estudo de iniciação, e a mocidade, né? E participo do estudo na turma da Dorinha, que é o AD 3. A gente estuda junto. Sim. Acho que é só isso. É só isso. Só isso. Mas, assim, a gente nem pede assim, um currículo espírita, não. É uma apresentação. Mas é bom saber, né, o que você vem fazendo, também agrega para quem não te conhece, né? Sim, sim, importante. Diga. E aproveitar e agradecer o convite aí, que chegou num momento muito oportuno de dificuldade, né? Às vezes a gente se perde no caminho e o convite chegou na hora perfeita. Eu estava passando umas tribulações aí. Além do Covid, ainda tiveram algumas outras coisas que aconteceram que me, me, me fizeram parar um pouquinho para poder dar uma respirada. E o convite veio na hora bem oportuna. O convite ou a intimação, Fábio? Não, foi um convite carinhoso, que não sei o quê. Aí eu fiz um draminha, aí rolou uma intimação. Então, vamos lá, pessoal. Ó, hoje a gente está no capítulo 4. A gente vai começar hoje, vai até o item 4. Esse capítulo é intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, tá? Esse aqui é o meu livro. Então, não sei se... Qual é o seu, Fabinho? Tá com... Eu tô com vergonha de mostrar, mas vou mostrar assim mesmo. Esse aqui é o meu, ó. Ah, Não sei se dá para ver. Ó. com certeza. Vergonha. É a versão, Importante é o é a conteúdo. versão, é o PDF da FEB. E aí vou contar uma historinha já rápida. Eu tenho muito desapego com as obras básicas que eu tenho. E aí, geralmente eu compro uma coleção e, de repente, elas vão embora, porque se alguém está precisando mais, a gente vai acabando que cede, né? E a gente participa muito de encontro de jovens, sempre tem alguém que está precisando. E aí, quando eu vou olhar, não tem uma coleção completinha, tá tudo faltando um livro. E, por um acaso, ontem, quando eu fui pesquisar, não tinha um evangelho em casa. Eu falei assim, como que pode um espírita não ter um evangelho em casa? Mas é porque eu estava, desde um tempo para cá, eu estava usando as versões online e acabei esquecendo que eu não tinha o evangelho, porque já se Mas é foi, uma né? excelente oportunidade agora para a gente poder falar para as pessoas que estão conhecendo a doutrina há pouco tempo. E a gente sabe até que, Sim, eu não sei se é mania nossa, que já é um pouco cascudo, né? Mas normalmente os jovens não gostam muito dessas versões de livro material, não. Eles gostam.
Físico, né? versão online, é tudo muito online, né? Então é possível baixar no site da FEB o PDF, no site da Amazon tem o e-book, tem aplicativo que tem a obra toda e tem o aplicativo da Kardec, Kardecpedia, né? Que além de ser um Uhum. compêndio com todas as obras de Kardec, além do Pentateuco, com tudo que Kardec escreveu, você tem acesso ali na íntegra a todos esses livros e é uma ferramenta de pesquisa muito interessante no mundo Kardec aí da codificação. Também em PDF e também em E aplicativo. Então fica a dica aí para todo mundo. melhor ainda, Dorinha, com a questão dessa que a gente está vivenciando hoje, que a gente não pode ir, as livrarias estão fechadas, a gente aconselhado a gente ficar em casa, a gente ter esse acesso virtual é muito importante, né? A gente tomar frente e fazer como a nossa live de hoje, que você está fazendo aí já tem algum tempo, que é uma ferramenta virtual que está auxiliando muita gente nesse momento de dificuldade que a gente está passando hoje, né? O nome é Kardecpedia, Val. É como se fosse como é que eu posso dizer? Uma ferramenta de busca de Kardec. Não tem o Wikipedia, que é do geral? Essa é Kardecpedia. Kardecpedia, que escreve. Tudo junto, tá? Depois você procura. Tem o site e tem o aplicativo já. Então, vamos lá. Eu vou começar com a prece inicial, que o Fabinho vai fazer aí o final, que graças a Deus todo mundo que está vindo aí tem gostado de fazer esse final e trazer sempre uma coisa diferente para a gente. Então, vamos nos concentrar para começar o nosso dia, agradecendo sempre, com o coração muito feliz por essa oportunidade, por esse amanhecer, por estarmos cada vez mais conscientes do nosso dever neste planeta, né? Na nossa presente encarnação. Que nós sejamos capazes de fazer fluir e movimentar todo o conhecimento que adquirimos, cientes da nossa responsabilidade, uma vez que essas instruções, essas reflexões nos chegam, entendendo que mesmo como formiguinhas num contexto tão grandioso do universo, mesmo que nós nos sintamos pequenos frente à grandeza de almas tão puras que já conhecemos, nós precisamos sempre nos lembrar que Deus nos ama a cada um de nós. E obrigada, Senhor, por esse amor que chega nas coisas grandes e nas coisas pequenas e nos afaga o coração nos momentos de crise. E esse mesmo amor é o que nos incentiva nos momentos de alegria, de felicidade, a espalhá-lo, a fazer brilhar a nossa luz, a centelha divina que em cada um de nós existe. Que a energia dessa prece alcance cada lar que nos escuta, abrangindo a vizinhança, a cidade, que possa se espalhar como uma onda, acolhendo aqueles que estão se sentindo fragilizados e dando força àqueles que se sentem capazes de continuar este movimento do bem. Nossos anjos, mentores e guias que possam estar conosco nesta manhã, aprendendo conosco, nos intuindo. E, portanto, pedimos licença para começar a nossa leitura e as reflexões deste dia. Que assim seja, graças a Deus. Falhei aí, não? Deu para ouvir tudo direitinho? Perfeito. Então, Fabinho, pode começar Posso aí começar? a leitura. Então, hoje
Hoje a gente está iniciando o capítulo 4, que é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aí a gente entra um dos princípios básicos da nossa doutrina, né? Que a gente vai falar sobre reencarnação, né? Eu acho que tudo que permeia a nossa crença está aí, né? É difícil a gente acreditar num espírito que não acredita em reencarnação. É muito complexo isso, né? Que aí a gente tem todos um conceito enorme por trás disso, de justiça divina, de tudo, né? Mas vamos começar, e aí a gente vai debatendo ao longo do estudo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia, de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam, dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, Bem-aventurado és, Simão, filho do Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E Marcos, capítulo 8, 27 a 30. Pode já comentar? Pode, com certeza. Então, nesse primeiro momento, a gente já percebe que Jesus já vem fazer a distinção, né, do que é do corpo e o que é do espírito. E aí a gente começa a refletir acerca da existência de uma coisa maior dentro de nós, né? No nosso corpo, que é o que perece, né? Que a gente pega emprestado para estar nessa vida terrena, que é o que vai nos auxiliar nessa jornada, que é muito importante. A gente, às vezes, não se dá conta da importância que tem o nosso corpo físico, né? A gente acha que a gente é ele, mas a gente não é ele, mas a gente tem que dar a devida importância a ele. Porque se não fosse ele, a gente não seria o que a gente é e não estaria propício ao aprendizado, né? Que nos é revelado. É o veículo para que a gente tenha essas experiências. Exatamente. Exatamente. E é muito importante, né? Porque se fosse tudo no mundo espiritual, a gente não precisava da nossa existência terrena. Então é o veículo fundamental, senão não precisava existir. Eu acho que tem uma outra coisa interessante nessa passagem que você leu, que é o seguinte, quando ele diz assim, quem dizem que eu sou? E ele responde, Simão responde, dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Eu entendo como que a população, né, as pessoas, os murmurinhos, eles faziam conjecturas de quem seria aquela reencarnação, né? Esse é quem? Que estava lá atrás e que voltou agora, né? Então, essa ideia de reencarnação, ela existia já ali, porque senão ele não diria isso. Alguns dizem que você é a reencarnação do Elias, ou alguns dizem que você é a reencarnação de um dos profetas do Antigo Testamento. É interessante como essa ideia já existia, né? De alguma forma. Uhum. Essa ideia do retorno, né, de alguém que vai fazer cumprir as leis divinas, já existia. Então é muito interessante a gente vislumbrar esses trechos do Evangelho que nos dá ciência dessa continuidade. Porque é muito, muito tranquila essa análise, né? É só a gente
olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? É muito interessante isso. Essa ideia reencarnacionista, ela não é uma coisa só do espiritismo, né? A gente sabe que isso já é algo que Sim, já vem de muito tempo e que outras religiões, outras filosofias já também se baseiam nesse pilar, né? vamos dar Pode sequência? seguir. Item 2. Nesse interim, nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. E aí a gente continua, né, na mesma análise da questão desse burburinho que tinha à época, que se fazia valer de todas aquelas pessoas que queria apontar, né? Fulano é ciclano que voltou, Beltrano é outro lá que voltou. Como a gente às vezes faz hoje em dia, né? A gente fica falando, pega uma pessoa, um vulto de destaque, e fala assim, esse aí é fulaninho que está reencarnado aqui para ajudar a gente na Terra, né? A gente faz hoje, como a gente já teve algumas confirmações, né, de reencarnações lá, desde lá da época lá de trás até hoje, né? Que a gente pode ver e alguns que já se revelaram para a gente como sendo essas pessoas, né? É muito importante a gente prestar atenção nisso tudo, porque é a base da nossa doutrina, né? Essa questão da reencarnação. A Geisa colocou um ponto muito importante. A gente ia chegar lá, mas é bom a gente até já comentar que na época era era a ideia da ressurreição, né? Que é o que fala, o capítulo vem falar sobre isso também. A época tinha a ideia da ressurreição, do ressurgir na mesma carne e tal, era talvez uma ideia meio controvertida por conta da física, né? Do nosso desenvolvimento orgânico, que é quase que inviável a gente conseguir ressurgir na mesma Por isso carne, até que né? o E Herodes aí, estranha, né? Mas eu mandei cortar a cabeça do João Batista. Então, assim, não pode ser ele ressurgindo, né? Porque o corpo dele, eu mesmo fiz questão de separar a cabeça do tronco. E aí esse é o espanto dele. Quem é esse, então? Que não pode ser o João Batista, né? Se ele ressurgisse porque já tá, daquela carne que foi ceifada a cabeça, ele não estaria aqui sem cabeça. Então não poderia ser ele, né? exatamente. E é, e é bom a gente fazer. Eu fico maravilhado, vou ser bem honesto, quando a gente pega que a nossa parte de hoje é basicamente texto bíblico, né? Então é muito interessante a gente fazer essa análise e trazer para o nosso contexto de hoje, né? Porque da gente compreender essa, essa época, né? De como que as pessoas se viam nessa época, né? Poxa, como que fazer análise, né, da questão? Nossa, se eu mandei cortar a cabeça do cara, como que ele ressurge? Não pode. Já começa a ir eliminando as questões, né? Então vamos seguir. É outro alguém aí que está fazendo o rebuliço na cabeça desse povo. E vamos ver o que vai dar. Isso aí. Vou para o item 3, tá? Entre parênteses, Beleza. após a transfiguração. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu:
É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. Então Jesus falava muito claramente com os discípulos, né? Sobre essas coisas, sobre o retorno do Espírito à matéria, e inclusive que como que a gente fica envelopado, né, dentro dessa carne tão grosseira, desse corpo material, como que a gente fica limitado e como que todas as faculdades do espírito ficam limitadas. E nem sempre aqueles ao redor têm essa distinção, esse reconhecimento, né? Porque também não é para ter, não é para a gente ficar lembrando quem que a gente era, porque senão não faz sentido nenhum, né? Graças a Deus a gente tem o esquecimento, porque você imagina também se algum familiar nosso olha para a gente e na mesma hora reconhece aquele algoz do passado, né? Não ia dar boa coisa. Então tem uma razão de ser também para que a gente retorne e retorne não ressurgindo, né? Mas reencarnando. E para nós, hoje, quando a gente faz essa análise desse texto, desse diálogo de Jesus, para a gente não parece muito simples, né? Muito fácil de compreender. Mas eu fico imaginando aquela época, as pessoas tendo essa resposta de Jesus, que Elias já veio e que ninguém reconheceu, né? E aí eu fico pensando assim, quantas pessoas, quantas coisas nos acontecem diariamente que a gente não se dá conta que é providência divina e deixa passar batido, né? Quantos chamados a gente deixa passar porque a gente não se dá conta que é a mão do Cristo nos auxiliando na nossa jornada. E aí é muito propício para o momento, porque eu acho que é difícil a gente falar de evangelho, falar de Jesus, e não citar o momento atual que a gente vive, né? Muito de desesperança, de angústia, de aflição, que não veem uma percepção futura, só veem dados que nos massacram diariamente. E a gente tem que ter esperança, a gente tem que acreditar na providência divina, a gente tem que acreditar nessa grande figura que está aí há tempos nos auxiliando na nossa jornada. Vamos deixar nossa mãozinha esticada, que ele vai amparar a gente, vai dar uma puxadinha na gente para nos amparar, para nos dar o conforto que a gente precisa no momento que a gente mais precisar nesse momento. Porque, assim, às vezes o nosso amparo é o abraço amigo, a gente não está podendo abraçar. É muito complicado isso. Nós somos um povo acalorado, né? A gente gosta desse fraterno muito chegadinho, né? Você tem que se aconchegar no braço do outro. E, às vezes, é um grande exercício que a gente está vivenciando, né? Que é a oportunidade da gente colocar em prática outras formas de a gente avaliar o nosso jeito de acarinhar o outro, né? Porque a gente, às vezes, tem essa relação distante. Por exemplo, na casa espírita. A gente vai... Eu vou um pouquinho na casa espírita, né? Vou alguns dias. Mas tem gente que só vai um dia na semana, né? E aí aquele momento é a válvula de escape daquela pessoa, que ela quer fazer tudo para angariar a maior quantidade de energia possível, né? E aí a gente, quando fica privado disso, parece que nossas energias estão se esvaindo e que a gente não tem nenhuma forma de socorro, né? É muito, muito engraçado, interessante isso a gente analisar, que a energia está aí em tudo, né? Deus vai nos amparar em qualquer oportunidade que a gente se dê para que Ele nos ampare. Né? A gente acostuma apontar o dedinho, né? E falar assim, não, Ele não me ajuda. Mas a gente está se deixando ajudar. Né? Eu acho que a via
é contrária. A gente tem que se permitir ser ajudado, né? Porque Deus está lá sempre para nos estender as mãos. É verdade, com certeza. Excelentes reflexões, né? Você vê como é que um assunto vai levando para outro, e sempre a gente consegue colocar, independente da forma que a gente, do momento em que a gente leia, o Evangelho ele sempre consegue trazer um alento para o contexto que a gente está vivendo, né? Independente da passagem, a gente consegue sempre trazer um alento para esse momento. E aí, Dora, só para fazer mais uma colocação aqui que é muito importante, porque eu estou vendo aqui que tem várias pessoas que são referência, né, na nossa região de levar o acalento, disso tudo. E outro dia eu estava ouvindo uma música do Eduardo Barreto, que é... Espera aí que eu vou dizer o título da música. A Voz e a Canção. E nessa música, ele fala da canção, mas eu vou trazer para a gente, para a nossa palavra rotineira do dia a dia, né? Que na música ele fala o seguinte, que a nossa voz pode ser o único livro que alguém possa ler. E aí a gente vê a grandiosidade que tem a nossa existência, a nossa vivência, né? Que o que a gente não pode afetar a pessoa que nos ouve, né? Porque às vezes muita gente, por exemplo, nesse momento de tribulação, não tem condição de parar de ler alguma coisa, né? E aí a gente às vezes usa as nossas mídias sociais para ficar esbravejando, reclamando, pontuando um monte de coisa que é desnecessário, e ao invés de pegar e falar uma palavra amiga, um conforto, que é isso que a gente precisa, né? Nesse momento de angústia. E aí a gente perceber que a nossa palavra pode ser a única coisa que pode atingir aquela pessoa, a gente percebe que a nossa grande responsabilidade é essa, de levar ao próximo a palavra de Deus, de Jesus. Porque o que acontece? Jesus veio trazer o amor, né? Semear nos nossos corações o amor. E se a gente não semeia o amor, alguma coisa de errado a gente está fazendo nesse percurso. Alguma coisa errada está aí. Alguma coisa não está certa aí nesse caminho. E acho que a gente tem que buscar voltar para o eixo, né? E normalizar a nossa rota, né? É igual o Waze, né? Recalculando a rota porque não está indo para o caminho certo. Exatamente. A Deise colocou aí que não é só do abraço que ela sente falta dos estudos em grupo, né? Do convívio lá na casa espírita e tudo mais. E a gente consegue perceber que o quanto que, na verdade, não é a casa espírita que precisa da gente, né? É a gente que precisa da casa espírita. Mas se isso não está sendo possível nesse momento, há de ter uma razão muito maior para isso, com certeza. E a Deise, muito melhor do que eu, ela sabe disso, que é uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso, uma pessoa que eu admiro muito. E aí talvez ela até ache que eu vou falar alguma besteira aqui, se eu estiver falando, me corrija. Mas eu fico imaginando, né, o que será que a gente precisa aprender além do que a gente consegue ver com os olhos. E eu fico pensando, se de repente a gente não está aqui sendo convidado a exercitar as funções, as capacidades que tem o nosso cérebro em telepatia, em alcance do pensamento, porque a gente sabe, estuda, né, que a prece, ela, através do pensamento, que é o veículo, né, ela alcança onde quer que a gente vá, mas será que a gente está usando isso com toda a nossa força? Será que foi a minha internet que caiu? Será que a gente está usando isso com toda a nossa força? Ou será que agora é um convite para a gente usar mais, né? Para a gente aumentar a potencialidade do nosso pensamento, porque a gente está sendo forçado a ficar à distância? Não sei, será que eu estou falando besteira?
Eu acho que entra aí a questão da gente ampliar a nossa rede de atuação, né? Acho que a gente é meio tímido, né? O espírita, por si só, ele é tímido nas ações, né? A gente fica com muito dedo no que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que a mão direita dá, a outra não pode. A gente segue muito isso, a gente fica muito... Acho que a gente lê demais e aí fica muito apegado a algumas coisas, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer a coisa acontecer, a coisa rodar, essa roda girar, né? E assim, a gente ir para as mídias sociais, semear o amor, é sensacional isso, velho. É muito bom. Às vezes a gente se perde nesse caminho, a gente faz nossas atitudes todas. Eu vou ser bem honesto. Eu acho que a gente está estudando demais, não que não seja importante. A gente está estudando demais e deixando de lado o amor ao próximo. Entende a minha colocação? Acho que a gente está vivenciando muito a casa espírita e deixando de lado o estar no fronte de batalha lá, ajudando quem precisa ser ajudado, abraçando. E esse momento que a gente vai para a internet já é um gatilho para a gente começar a fazer esse fora a casa espírita. Entendeu? Eu acho que abre as portas para muitas coisas que podem vir a acontecer. A gente começar a agir diariamente. Diariamente. Porque tem vários memes na internet falando assim, ó, esse aqui, um cãozinho bonitinho lá, esse sou eu na casa espírita. E o outro raivoso, esse sou eu em casa, na rua. E é isso, porque a gente vai, ó, para a casa espírita, a gente é a melhor pessoa que existe na face da Terra. E aí, quando a gente sai da casa espírita, aí a gente despe aquela pessoa que é o bonzinho e bota as garras de fora. Mas é exercício. Outro dia eu estava até conversando com Verônica da questão de empatia. Nunca se falou tanto em se ter empatia, né, pelo outro. Mas era tão discurso, né? Todo mundo... o outro tem que ter empatia, o outro tem que ter empatia. E a gente estava tendo empatia com o nosso próximo? Né? É uma questão. E aí vem toda essa questão do Covid, que nos coloca a refletir em casa, enfurnado, e aí a gente começa a refletir várias coisas, né? Inclusive, o que eu estou fazendo? Será que eu estou mesmo tendo empatia com o outro? Será que eu estou pensando no outro quando eu pego as minhas coisas e vou para o meio da rua? Propagar ou contaminar ou ser contaminado e trazer para dentro de casa? Né? São essas coisas que a gente precisava parar e ver e reinventar, recalcular a nossa rota. Eu acho que é tudo muito providencial, sabia? Então, A gente fugiu de novo do fugiu do assunto. assunto de novo, né? A gente foi pro assunto de que o GPS ficou doidão e que tá todo mundo rota mesmo. Eu acho que a gente não fugiu do assunto, não. Eu acho que a gente, em pensamento, se uniu ao que a maioria estava sentindo, porque tem muita gente dizendo que pensava isso, que concorda, que eu estava pensando nisso. Então, realmente, é questão da gente estar em sintonia, né? Deixa eu ver o que a David mandou Sim, aqui. Espera aí, cadê? O chamado dele é contínuo, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para saber o que ele quer que façamos. O estudo não nos impede, Fábio, pelo contrário, alavanca a vontade. Eu também acho. Eu acho que o estudo sim, concordo. tenha mais responsabilidade no fazer fora da casa, na nossa casa, no trabalho. O estudo nos dá essa responsabilidade. Ou seja, a gente fica com um peso de consciência muito maior porque a gente sabe dos nossos deveres, né? E do que a gente precisa melhorar. Que o estudo faz com que a gente exercite a nossa reforma íntima. Ele dá umas catucadas ali onde a gente está precisando, né?
Sim, e faz a gente perceber também e fazer a análise se a gente está fazendo certo. Porque se a gente não estudar, a gente vai para a rua e vai fazer um monte de besteira, né? Que a gente está num mundo ainda de prova e Pois é. expiação, migrando para o de regeneração, onde o mal ainda prepondera. E aí, se a gente não tem estudo, se a gente não tem base nenhuma, a gente não vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Então, por isso que eu falei, é importante sim a gente estudar, eu acho fundamental a gente estudar, tanto é que eu tanto acho fundamental que eu sempre estou envolvido nos grupos de estudo para aprender e para passar até o que eu já aprendi nesse pouco tempo aí de jornada, né? Pouco tempo. Ó, Um espírito milenar falando em pouco tempo. cara de pau, né? Então vamos seguir aí. Vou ler o item 4, que é o Ó, último, já que você vai fazer depois o encerramento, né? Então eu vou ler esse últimozinho aqui. Vamos lá. Ressurreição e beleza. reencarnação. Item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. E aí a gente vê a importância daquela introdução que a gente estudou aqui, que fazia o estudo de cada um, né? Dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, porque agora a gente entende a maneira deles pensarem aqui quando eles são citados, né? Como os saduceus, por exemplo, que eles viviam ali muito a vida, o hoje e o agora, né? Da vida material. As ideias Uhum. dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando esses elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas, né? Vocês lembram de Lázaro lá, né? Que teve a história que ele ressuscitou no mesmo corpo. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, quer dizer, vou fazer um parêntese aí, tá, gente? O que está escrito é que Lázaro estava morto e voltou a viver. Mas depois, lá na frente, a gente vai estudar como que a doutrina espírita vê isso, tá? Mas vamos lá. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. É uma questão de palavras apenas, né? Porque, na verdade, tanto a reencarnação quanto a ressuscitação, vamos dizer assim, né? A ressurreição, desculpa, a ressuscitação foi péssima. A ressurreição, a pessoa já fica confusa com as palavras, com trava-língua. Tanto a reencarnação quanto a ressurreição, elas pressupõem que a alma ela é algo separado do corpo, né? E que se ela vem para o mesmo corpo ou se ela volta num outro corpo, é algo que existe independente da matéria. Então, é esse princípio que é comum, né, nessas ideias. E que muitas vezes, antigamente, né, elas se confundiam muito porque é uma questão de palavras, né? A ideia principal é que existia um espírito, né, fora desse corpo físico. Me enrolei pra caramba, gente. Mas eu acho que eu consegui pensar. O importante a gente já trazendo para a nossa realidade de estudo, de compreensão melhor do tema, é como aplicar essa questão da reencarnação no nosso dia a dia, né?
E aí a gente não tem como falar de reencarnação, dessa colocação dela no nosso dia a dia, sem falar de justiça divina. A gente não consegue conceber um Deus soberanamente justo e bom, que é o que nos dizem que Deus é, e o que eu acredito de fato que seja, sem ter essa ideia. Porque a gente vai começar a especular N outras coisas. Por que que Deus, sendo soberanamente justo e bom, deixa fulaninho sofrendo? Por que Deus, soberanamente justo e bom, permite que uma criança, na tenra idade, morra? A gente não consegue, são questões que ficam sem respostas, né? E aí a gente começa a analisar essa questão das nossas vivências, do que é a nossa vivência maior, né? Que a gente analisa o nosso contexto na nossa realidade terrena de hoje, né? Mas a gente não é só isso, a gente é muito mais que isso. E aí a gente se perde, às vezes, no percurso quando a gente quer avaliar essa só existência, né? E é bom a gente refletir que a gente é mais do que isso. A gente vem do muito antes, né? Da perpetuação da nossa essência, né? Ontem eu acho que a Mari falou sobre isso, né? De a gente vir lá, passar pelas experiências nos reinos, nos diversos reinos. E é isso mesmo, a gente precisa vivenciar isso e trazer para a nossa existência hoje tudo que a gente já vivenciou. Os erros que a gente já teve, a gente não comete mais, que a gente já aprendeu. Se a Né? gente aprendeu, Então, a gente se a não gente comete está... mais, né? Senão a gente continua Exatamente. cometendo. Se a gente está errando ainda, é porque não aprendeu. Então, a gente vai ter que vivenciar de novo para que a gente possa compreender melhor essa nossa estada. E como que isso nos acalma, né? Porque está intimamente ligado, sim, com a justiça de Deus, mas também nos faz perceber o quão pequenos são os nossos problemas, né? Perto da infinidade do tempo, né? Perto de uma existência espiritual eterna. O que é esse tempo que a gente está passando aqui agora? O que é, de repente, uma coisa que está tirando o meu sono? Não só em relação ao Covid, né? Porque outros problemas já existiam na vida particular de cada um, antes que a população toda mundial fosse acometida disso. Mas, assim, o que são essas questões perto de toda a eternidade? Isso nos aproxima também uns dos outros, porque a gente não mais pode olhar aquele irmão que aparentemente está nessa vida numa situação de desgraça ou numa situação de pobreza como uma pessoa inferior, porque a gente sabe que aquele contexto que ele vive material, aquele corpo material que ele está ali agora habitando, ele é transitório. E ele pode ser muito, mas muito maior do que a gente numa escala evolutiva, numa escala espiritual, né? Então, a gente se distancia um pouco mais desse materialismo. E com isso a gente se acalma também. Porque a gente percebe que as coisas, que tudo vai seguir, que não existe a morte, que a gente desencarnando hoje pelo coronavírus ou por qualquer outra coisa que venha acontecer, que é somente mesmo uma passagem, né? Isso não quer dizer que a gente não se preocupe e que não tenha que cuidar do nosso veículo físico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que a gente percebe que calma, né? Você tem a eternidade para resolver seus problemas, resolva o quanto antes, para que você possa também ser mais capacitado de assumir responsabilidades nos planos maiores e ajudar a acolher aqueles irmãos que ainda estão no início da trajetória, mas nos dá uma tranquilidade acerca de onde a gente está gastando a nossa energia. De repente, em problemas que, se daqui a um ano pode ser que não tenha importância, imagina daqui a 1000 anos. Verdade. Quando eu comecei, eu comecei aqui, antes de você entrar, eu falei com umas poucas pessoas que já estavam na sala, eu fiz a seguinte reflexão, né? O que é que o Fábio de hoje, dia 6 de abril, falaria para o Fábio de dezembro, lá de 6 de dezembro de 2019? O que ele falaria para esse Fábio lá, né?
Porque, de repente, lá em dezembro, a gente estava se descabelando com algumas coisas que hoje, que tem só 4 meses, a gente olha para trás e fala assim, gente, do que eu estava reclamando? Meu Deus do céu, sabe? Então, Exatamente. se em 4 meses o nosso ponto de vista muda acerca dos problemas, imagina daqui a 1000 anos. Então, vamos devagar, calma. Para tudo vai ter um jeito. A gente vai fazer o que tiver dentro das nossas E possibilidades, mas tem Jesus no leme, né? E tudo vai ficar bem. importante, Dora, toda essa reflexão e a gente trazer para a gente, né, a responsabilidade da nossa vida, né, da nossa existência, né? Quando a gente tem essa condição de, quando a gente tem esse entendimento de reencarnação, que a gente traz toda a nossa bagagem, que a gente vivencia o que a gente tem que vivenciar, a gente não vivencia o que é do outro, né? Então a gente para ou diminui, né? Porque a gente não é perfeitinho. A gente diminui essa questão de colocar a culpa no outro, né? Se a gente está vivenciando alguma situação, não é porque o outro me colocou naquela situação, é porque eu preciso estar ali. De alguma forma, eu preciso ter aquela vivência. Sim. E a reencarnação nos traz isso, esse entendimento, essa compreensão do que é esse tipo de relação, né? Comigo e com o outro. O que é do outro é do outro. A gente pode auxiliar ele a melhorar. Mas o que é meu, eu tenho que melhorar. Né? A gente auxilia o outro na melhora, mas a atitude de melhora é do outro. Como a atitude de melhora minha é minha. Né? Pode vir quem quiser falar que eu tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo. Se eu não quiser melhorar, eu não vou melhorar. Então, essa ideia da reencarnação, dessa vivência contínua, nos traz muito essa realidade de que a gente é responsável por tudo que a gente faz. É isso aí. E olha bem, tinha pouco menos de 2 páginas e a gente conseguiu falar coisa beça. É porque eu falo pouquinho também, né? Tá certo. Que pena, acabou por hoje. E amanhã quem vai estar com a gente é o Márcio, que teve ontem estreando as palestras online da Suave Caminho. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, Fábio, foi muito bom. Já deve estar no YouTube a partir de hoje. E é ele que vai estar com a gente amanhã. A gente vai falar do item 5 ao item 11. Isso. Então, amanhã estamos aí novamente de manhã. Vamos finalizar aí. Beleza. Vamos. Eu fiquei meio confuso na hora de, vamos trazer uma mensagem. Eu fiquei pensando assim, vou trazer uma mensagem de quê? Vou trazer uma mensagem falando sobre reencarnação, mas reencarnação está na nossa vida, no nosso dia a dia, então vai ser mais do mesmo. E aí eu trouxe uma música que eu espero que dê para escutar, mas se não der, eu vou passar o texto depois para a Dora para colocar lá, porque é uma música fala desses momentos de dificuldade que a gente tem, né? E que são passageiros. Nada é para a eternidade. E o sofrimento também é passageiro. A gente vai vivenciar o sofrimento na medida que a gente precisa vivenciar aquilo, né? Enquanto mais rápido a gente aprender o que a gente precisa aprender, essa etapa passa. E aí eu trouxe uma música de dois amigos meus, que é o Denis Soares e a Gabi de Carli, que vem falar sobre isso. O título da música é Apesar da Dor. Eu vou colocar aqui, é a Renata Almeida, lá do Pará, que está cantando, não é nenhum dos dois não, mas a letra é deles, tá? Aí eu vou colocar, e aí, Dora, você me pontua aí se tá legal ou se não tá, porque se ficar ruim, aí eu leio o texto. Tá certo.
Eu não escuto muito bem, não. Não sei o pessoal de casa. Não? Então vamos lá, eu vou ler. Aí depois vocês caçam aí na internet, que ela é sensacional. E dá pra gente fazer várias reflexões acerca disso. Não, beleza, já tive feedback e não tá dando para ouvir. É a gravação que tá Sem baixa. problema. Você lê a letra e depois a gente pesquisa e divulga aí o link para o pessoal ouvir. Beleza. Então vamos lá. Apesar da dor, olho para o céu e as nuvens me impedem de ver o sol. Mas ele ainda está lá, por mais que eu não o veja. Na escada inteira da vida, a tristeza é só um degrau, que eu subirei também. Me faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, e ver tudo o que eu posso ver. Faz brotar a inspiração. Outras coisas passo então a ver que a vida tem. Reconheço que vai além. Dou a mão a outros meus irmãos. Não há tempo perdido. Sim, eu olho para frente, apesar de toda a dor. Sei que isso também passa. Já não uso palavras. Me refaço em silêncio. Sinto como sou por dentro. E aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir. Me fez melhor entender do que sou feito e agora a dor é só uma lembrança. Me sinto pleno e ao redor vejo o sol a brilhar. Ele vem de novo me mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar, apesar da dor. Para mim, eu sou extremamente emotivo, né? Às vezes a gente se emociona com as mensagens também. E esses momentos de despedida, para mim, é doloroso demais. E aí, isso acontece até nos encontros que a gente participa, porque esse momento final, que a gente tem uma jornada de reflexão, você perder aquele momento, você passa na sua cabeça, nossa, vou parar de vivenciar isso. Não, a gente pode continuar vivenciando isso diariamente, né? Todo dia. E então, com isso, eu acho que eu já posso encaminhar para a prece, Inclusive, né? Infelizmente, o Instagram ele tem um tempo só de 60 minutos. E para a gente só faltam 4 minutos para ele desligar a nossa live. Então, vamos lá rapidinho fazer a prece para a gente abençoar todo mundo que precisa, tá? Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e mais uma vez agradecer a oportunidade que tivemos aqui hoje de apreendermos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre. Pai amado, Mestre amigo, que você se faça presente em todos os dias de nossas vidas. Que a gente possa perceber, Pai, que apesar de todo o sofrimento que podemos estar vivenciando, você estará sempre lá, nos amparando, nos auxiliando em toda essa nossa jornada evolutiva. Que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir todas as mensagens que nos são apresentadas. Peço ainda, Pai, que essa energia aqui presente nesse momento, de todas essas pessoas que vivenciaram esse momento conosco, possa ser irradiado a todos aqueles que no momento estejam precisando do seu alento. Graças te damos, sê conosco. Que assim seja. Que assim seja. Fabinho, Obrigado! Realmente dá essa bate uma melancolia, né? Porque a gente tem uma vontade de continuar
e infelizmente o tempo não permite. Mas eu quero te agradecer muito por ter estado aqui conosco, tá bom? Um beijo para Eu que todos. agradeço. Espero te ver de novo aí, Fabinho. Fiquem com Deus e um Pode ótimo chamar. dia para todos. Até amanhã. Bom dia. Beijos.